Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade à saúde do idoso, as doenças que mais prevalecem nos idosos, que mais acometem os idosos. Então, nós vamos falar sobre as pneumonias. O que é pneumonia? Pneumonia é o termo que se refere a toda inflamação aguda nos pulmões. Na maioria das vezes, essa doença é causada por infecções provocadas por vírus ou bactérias, mas fungos e outros organismos e substâncias também podem ser os responsáveis por essas condições, que podem levar à morte se não tratada a tempo, especialmente pacientes mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos, que é o nosso foco hoje. As principais estruturas envolvidas na pneumonia são os alvéolos pulmonares. São pequenos sacos de ar onde acontecem as trocas gasosas. Eles se inflamam e pode ficar cheio de pus, causando febre, tosse e dificuldade para respirar. Os brônquios, que são aqueles que ligam os alvéolos a traqueias, também podem ser afetados. Eu coloquei uma imagem aqui, pelo slide a imagem fica meio ruim. Pelo vídeo a imagem fica meio ruim, mas pelo slide vocês vão ver melhor. Aqui tem um alvéolo saudável. São os pequenos sacos de ar que se enchem de ar para que ocorra a troca gasosa, certo? Já aqui na estrutura de baixo, se vocês repararem, ele está cheio de secreção, cheio de pus. Ele já ocorre a pneumonia. Esses alvéolos, eles acometem os pulmões. E aqui são os brônquios, né, que ligam, e ele fica todo comprometido. Por isso aquela sensação de peso que quando a gente está gripado, quando está com uma tosse muito progressiva, ou quando quem já teve pneumonia também pode nos dizer, aquele peso que a gente sente é por causa dessa secreção que ficam dentro desses alvéolos, que é a infecção por si só, né? Qual a incidência da pneumonia? A pneumonia é a doença que mais mata crianças com até 5 anos no mundo. Está entre as doenças que mais causam hospitalizações no Brasil e no mundo também. No país, afeta cerca de 900 mil pessoas por ano e é constituída a doença infecciosa que mais mata. São quase 100 mil casos fatais por ano, se considerarmos todos os tipos de pneumonias. Quais são os fatores de risco para essa doença? A idade. Crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis, os que mais sofrem com essa doença. Imunodepressão, que são as condições que diminuem a imunidade, como prematuridade, insuficiência cardíaca, uso crônico de corticoide, alcoolismo, câncer ou AIDS não controlado, que aumenta o risco da pneumonia. O tabagismo, a substância tóxica do cigarro, elas tornam as vias aéreas mais vulneráveis a infecções, podendo atingir os pulmões. O tabaco por si só, o cigarro, ele já compromete o pulmão, né? Ele já debilita o pulmão do paciente, deixando assim ele mais vulnerável para a pneumonia. Pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, indivíduos com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística ou asma, também são os mais propensos ao quadro. As pessoas que já têm doenças pulmonares, elas já têm mais probabilidade de haver essas infecções, né? Condições que resultam em dificuldade de deglutição, demência, sequelas de AVC ou doenças neurológicas em geral. Pode levar a pneumonia por aspiração, né? Ou refluxo gastroesofágico. O que é isso? É quando o paciente tem dificuldade de engolir, de deglutir, aquele excesso de líquido que acaba ficando na boca da pessoa, ela aspira ela chegando até os pulmões. E aquilo ali
causa uma infecção. Então, aí com esse excesso de líquido nos pulmões acabam causando infecções e dando secreções, né? Outro grupo de risco são pacientes internados em hospitais, clínicas ou casas de repouso pela circulação de vírus, né? Pela aglomeração com pessoas. Fatores socioeconômicos como pobreza, desnutrição, desmame precoce, cobertura vacinal adequada e baixas condições sanitárias de higiene. Passei um a mais. Quais são os sintomas da pneumonia? Febre, tosse, ela pode ser seca ou produtiva, mal-estar em geral, dor torácica que surge ou piora, lembra que eu falei das dores, como tosse ou ao respirar, falta de ar ou dificuldade para respirar, que é a dispneia, e também pode surgir respiração rápida, que é a taquipneia, mais comum em crianças pequenas, dor de cabeça, suor, calafrio, perda de apetite, fadiga, confusão mental, que é mais comum em idosos, que são o nosso foco. Causas e tipos de pneumonias. A maioria das pessoas associa a pneumonia à infecção causada por bactérias, conhecidas como pneumococos, mas há outros micro-organismos capazes de causar a doença. Em certos casos, eles também fazem parte da flora normal das vias respiratórias, porém, se multiplicam por alguma condição que comprometa a imunidade do indivíduo. Vamos ver alguns tipos de pneumonias agora nos próximos slides. Olha, eu já adianto que esses vírus, bactérias e fungos têm uns nomes bem chatos de serem ditos. Então, não reparem se eu gaguejar ao dizer, tá? Só a influenza, causadora da gripe, é responsável por 1/3 de todas as pneumonias. Ocorre que após um quadro viral, as células que revestem as vias aéreas, inclusive os pulmões, ficam mais sensíveis e deixam um ambiente favorável para que uma pneumonia bacteriana secundária se instale. Mas outros vírus, como o sincial respiratório, que é o VSR, o parainfluenza, os causadores do resfriado e também do sarampo podem infectar os pulmões. A pneumonia bacteriana. A principal dela é a Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, responsável pelos sintomas típicos da pneumonia, como febre alta e catarro amarelado. Outras bactérias também podem infectar os pulmões, causando sintomas mais leves ou até mais graves. E tem a pneumonia atípica. Ela é considerada atípica quando é provocada por organismos como Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae ou Chlamydia pistae, mais rara, porque a Chlamydia pistae é proveniente de aves infectadas. Esses casos são considerados atípicos e os sintomas podem ser mais leves. A pneumonia fúngica, diversos fungos podem causar pneumonia, como o Histoplasma capsulatum, que é o causador da histoplasmose, o Paracoccidioides brasileis, entre outros. Pneumociste girovese é causador da pneumonia pneumocística, ou PPC, uma das principais infecções oportunistas em pacientes imunodeprimidos, como quem tem AIDS. A pneumonia por parasitas são microbactérias, Tripobacillus aeróbios e parasitas como o Toxocara canis ou Toxocara catis, causadores de toxocariase. E o Paragômenos também podem causar infecções pulmonares.
Outras classificações das pneumonias. O ambiente em que a pessoa contraiu a doença também pode determinar a sua classificação. Por isso, é comum ouvir os médicos falarem em pneumonia adquirida na comunidade, que é a PAC, quando se refere a infecções adquiridas fora do ambiente hospitalar ou de instituições de saúde. Já entre os pacientes internados que estão dentro dos hospitais, é a pneumonia adquirida em hospitais. Pode ocorrer não somente porque o local concentra maior número de pessoas doentes, mas principalmente pelo uso de aparelhos para auxiliar a respiração, que é os ventiladores, os respiradores. Esse tipo tende a ser grave porque afeta pacientes que já estão debilitados e há maior risco de se contaminar com micro-organismo resistente à medicação. Agora, eu desafio vocês a pronunciar todos esses nomes lindos que eu tive dificuldade para dizer e depois me mandar, tá? Quero só ver. Ainda existe a pneumonia por aspiração, que ela é causada por partículas provenientes do estômago ou vômito que sem querer vão parar nas vias aéreas, causando inflamações ou infecções. O problema é mais frequente em pacientes com dificuldade para engolir ou que usam sonda para alimentação. Por último, a inalação de substâncias tóxicas, como certos gases, subprodutos de petróleo e arma biológica também pode levar a essa doença. E como a gente diferencia a gripe ou da bronquite? Estados gripais causam febre, dor no corpo, na cabeça, garganta e muitas vezes coriza e tosse. Se depois de apresentar esses sintomas, a pessoa passar a ter alguma dificuldade respiratória ou dor no peito, a gripe pode ter sido virada uma pneumonia. Já a bronquite é um processo alérgico que não acompanha febre nem catarro amarelado. Entenderam? Aqui eu coloquei um quadrinho para facilitar para vocês entenderem sobre a gripe e a pneumonia, tá? Aí quando eu enviar os slides, vocês podem fazer essa análise mais minuciosa aí desse quadro. Pode ampliar ele para ficar mais fácil para vocês verem. E como diferenciar da tuberculose? A tuberculose é uma doença contagiosa causada pelo micobactéria tuberculose. É uma micobactéria e também causa tosse. Seus sintomas surgem de forma gradual e com frequência. E os doentes levam tempo para procurar um médico. Já a pneumonia é uma doença aguda que pode aparecer depois de um quadro gripal. Entendeu? A tuberculose ela é uma tosse mais seca, que vai progredindo e dura por meses. A pneumonia ela vai vir acompanhada de sintomas gripais. A tuberculose não, só aquela tosse seca, tá bom? E como é feito o diagnóstico da pneumonia? Muitos médicos podem chegar ao diagnóstico apenas com exames clínicos, analisando os sintomas e histórias do paciente, a ausculta pulmonar, por exemplo, A radiografia de tórax, ou em alguns casos a tomografia de tórax, que tem mais acurácia, ajuda a determinar se o paciente tem pneumonia. Teste para avaliações do estado geral do paciente, como a oximetria para avaliar o nível de oxigenação no sangue, e o hemograma, ou para identificar os causadores da doença, como cultura de sangue, teste de escarro, de suave nasal e de urina, que é o que a gente faz pro coronavírus hoje também, que é o PCR, também pode ser solucionados em casos graves. Os testes moleculares, como o PCR, que é a reação da cadeia polimerase, podem ser de grande ajuda para a determinação da causa da pneumonia com rapidez. Quadro de pneumonia muitas vezes demanda hospitalização. A idade do paciente e a presença de outras doenças, bem como os níveis de oxigenação no sangue, pressão e confusão mental, entre outros critérios, são levados em conta. Indivíduos que requerem ventilação mecânica precisam ser internados em unidades de terapia intensiva, que é a UTI, os que precisam de respirador, que é o que a gente usa para o coronavírus. Vocês estão percebendo que a pneumonia ela é bem parecida com o corona, Até os sintomas são praticamente os mesmos.
Qual o tratamento? O principal tratamento que o paciente deve receber é repouso. Ele deve repousar para não aumentar a dificuldade da respiração, cuidar de suporte como hidratação adequada, uso de antipiréticos e analgésicos. A escolha da terapia para inibir a proliferação depende do tipo de micro-organismo com maior probabilidade de estar por trás da infecção, o que nem sempre é possível determinar na hora. Então, gente, vai depender se a pneumonia é viral, é bacteriana, é fúngica, para determinar o tratamento adequado. Na suspeita de bactéria, costuma-se indicar antibiótico, como amoxicilina ou amoxicilina associada a clavulanato, levoxacina, azitromicina ou claritomicina. Já na pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, há antibióticos específicos para pneumonias virais. Desculpa, apareceu um indivíduo intruso aqui. Onde a gente estava? Já na pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, existe um antibiótico específico para pneumonias virais. O uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, né? Também pode ser considerado em caso de confirmação da influenza para doenças causadas por fungos, antifúngicos como... Gente, mas tá demais. Antifúngicos como itraconazol são indicados e assim por diante. A maioria dos medicamentos é bem tolerada e tem poucos efeitos colaterais, mas alguns pacientes podem apresentar alergia e ter que ter obstrução. No caso do Tamiflu, ele também é usado no coronavírus, nos pacientes que estão internados, né? Qual a duração do tratamento? A duração do tratamento depende da gravidade, mas a maioria dos pacientes se restabilizam em cerca de 2 semanas. Nos casos graves, os pacientes podem apresentar sintomas como fadiga por mais tempo. Ele ainda vai sentir aquele cansaço, aquela falta de ar por um tempinho, né? O pulmão ele fica um pouco debilitado após sofrer essa inflamação, né? Quanto à resistência, o uso indiscriminado de antibióticos, inclusive na pecuária, tem aumentado a incidência de infecção por organismos resistentes aos medicamentos. É o caso da Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, que é o MRSA, que em casos raros pode causar pneumonia grave, com tratamento complicado. Por isso, é importante que as pneumonias sempre tomem o remédio de acordo com a prescrição médica e não interrompam o tratamento depois que os sintomas desaparecerem. Então, gente, aqui na nossa região, que a gente tem muita lavoura, esse caso de resistência aí é bem comum acontecer. E a automedicação, ela acaba piorando todo esse tratamento. Então, é aconselhável que vocês façam o tratamento correto, que vocês digam ao paciente de vocês a importância do tratamento correto e depois que os sintomas sumirem, eles continuarem com o tratamento até o final. Quais são as complicações possíveis? Na maioria das vezes, a doença cede com cuidados adequados, mas nos pacientes com sistema imunológico comprometido ou nos casos dos organismos mais resistentes, há risco de complicação, como formação de líquido ou abscesso, que é a formação de cavidade com pus, que requer drenagem, né, nos pulmões, algumas bem graves e com risco de sequelas, como a baixa oxigenação nos pulmões, algumas bem graves, eu li de novo, e a sepse, quadro que se instala quando a bactéria cai na circulação sanguínea e se dissemina, causando falência múltipla dos órgãos e podendo levar à morte, que é a asepsia, né? Quando ocorre a infecção generalizada, quando ela cai na corrente sanguínea. Qual a prevenção? Manter a vacinação em dia, principalmente se você apresenta algum fator de risco ou convive com alguém nessa condição. As vacinas pneumocócicas são indicadas para crianças e idosos com mais de 65 anos e adultos com determinadas doenças crônicas
Existem algumas versões diferentes, mas todas elas ajudam a proteger contra a pneumonia bacteriana e outras complicações causadas pelo pneumococo, como meningite, septicemia. A vacina contra a hemófilis influenza B e a do sarampo, indicada para bebês, e a vacina contra a influenza, que deve ser tomada todo ano, são outras que evitam boa parte das pneumonias. A imunização está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, para pacientes com maior vulnerabilidade. Então, a gente tem no nosso calendário de vacinação comum, né, que todas as crianças e idosos vacinam sem indicação de cria. A gente tem a pneumo 10, a pneumo 23, e para pacientes que têm indicação de cria, existem outras, que é as vacinas especiais, né, imunológicas especiais. Existem outras vacinas para pneumonias também, sem contar da influenza, que é tomada anualmente. Parar de fumar. Existem programas gratuitos para ajudar a vencer o tabagismo, e a medida também ajuda quem convive com você. Então, assim, uma das prevenções é parar de fumar. Quem é fumante, parar de comprometer os seus pulmões ainda mais. Seguir orientações médicas corretamente. Se tiver alguma infecção aguda ou condição crônica, como diabetes, doenças do coração, asma, DPLC ou HIV, entre outras. Se você acabou de virar mãe, procura amamentar. O aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida também é uma forma de proteger seu filho de doenças. Além de outros inúmeros benefícios que a amamentação traz, né? Cultive medidas de higiene, como lavar as mãos com frequências, cobrir a boca, o nariz ao tossir, espirrar. Isso evita a transmissão e o contágio pelo vírus da gripe, entre outros patógenos, entre o coronavírus. Fique em casa ou deixe seu filho em casa quando estiver com febre e mantenha os ambientes sempre arejados, inclusive no inverno. Isso é mais importante para evitar gripes e pneumonias do que fugir da chuva e do vento. Mantenha uma vida saudável, o que significa ter uma dieta variada e equilibrada, dormir bem, praticar atividades físicas, evitar o alcoolismo. Isso também é uma forma de proteger de infecções. E encerramos mais uma aula. Agradeço vocês pela atenção. No final tem uma atividade para que vocês possam estar respondendo. Vou enviar esses slides, o vídeo e as atividades para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível pelo WhatsApp, por ligações telefônicas, para ajudar vocês, como sempre disse. Espero ter tido uma aula esclarecedora, que vocês tenham entendido sobre as pneumonias. Caso não tenham entendido, podem entrar em contato comigo, tá bom? E obrigado pela atenção. Saudades de vocês. Até a próxima aula. Beijos, beijos e tchau!